Oi, turma, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula. Vamos abrir a apostila aí, na página 30, dando início à nossa aula de hoje, né? Graças a Deus por isso. Então, coloque a data nas páginas 30, 31 e 32. Dia 7/5, mês 5, turma. Já estamos em maio. Podemos? Página 30, 31, 32, coloque a data, dia 7/5. Bom, turma, na página 30, tem um texto que tem como título A Bola, e esse texto é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, que conta, né, a história de um pai que dá uma bola de presente pro filho, e quando o filho abre, né, o embrulho, fica surpreso, né, com o presente, uma bola que é um brinquedo tão comum, né, entre os meninos. Então faça a leitura do texto, ok? Bom, na página 30 tá lá, gramática, sujeito. Então hoje vocês vão ver os tipos de sujeito, tá? Mas antes disso, na página 30, lá no finalzinho, tá relembrando aí, que vocês já estudaram no 6º ano, o que é frase, o que é oração e o que é período. Então, a frase, o que é uma frase? A frase é um enunciado linguístico, tá, com sentido completo e que tem uma pausa, né? Essa pausa é através de um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, tá? E a frase, ela pode ser verbal ou nominal, né? A frase verbal, quando apresenta um verbo, frase nominal não tem verbo. Aí tem o exemplo. Claro que é uma bola. Essa frase foi retirada do texto, tá? Dessa crônica aí, que vocês vão ler daqui a pouco. Então, claro que é uma bola. É o verbo ser, né? Tá conjugado aí. Então, se tem presença de um verbo, eu falo que é uma frase, né? Que é uma frase verbal. E o outro exemplo é silêncio. Silêncio é uma frase nominal, tá? Na página 31, temos a definição de oração. Então, tá aí. Oração é todo enunciado que se organiza em torno de um verbo, tá, turma? Um verbo ou locução verbal. O exemplo aí, o pai deu uma bola de presente ao filho. O pai deu uma bola, né? Dar é um verbo. Se é um verbo, então eu tenho uma oração. O período já é uma frase organizada com uma ou mais orações. Período é uma frase organizada em uma ou mais orações, tá? Então, eu vou dizer que o período é simples quando ele apresenta apenas um verbo. E o período composto apresenta 2 ou mais verbos, tá? Ou 2 ou mais verbo, locução verbal. Então, tem o exemplo aí. Período simples. Não precisa de manual de instrução. Não precisa de manual de instrução. Então, precisa, né, nesse período aí, tem a presença de um verbo, então eu tenho um período simples. E na letra B, o período composto. O exemplo, o garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse. Legal. Então, eu tenho a presença do verbo agradeceu, desembrulhou e disse. Tenho mais de 2 verbos, 2, 3, 4, 5, tá? Tem mais de um, então eu vou classificar o período em composto, tá? Bom,
Então, relembrando, né, o que é uma frase, um período e uma oração, nós vamos ver como é formado o sujeito. Bom, nós temos dois termos essenciais numa oração, dois termos que são fundamentais, que é o sujeito e o predicado. Então, hoje vocês vão aprender o sujeito, tá? Então, o sujeito, ele é o elemento sobre o qual se declara algo, tá? Por quê, gente? O sujeito, ele é formado por um substantivo ou um pronome. O sujeito, ele pode ser formado por uma palavra ou uma expressão substantivada. Então, eu consigo identificar o sujeito, tá? Porque ele é formado por um substantivo ou um pronome. E assim, o sujeito, ele é alguém ou algo de quem falamos. Então, dentro do sujeito, o termo que estabelece a concordância é o verbo. E no sujeito, nós temos sempre a presença de uma palavra mais importante, que recebe o nome de núcleo. Então, o sujeito é algo ou alguém de que ou quem declaramos algo, tá? De quem falamos. O sujeito tem a palavra mais importante que nós conseguimos identificar, tá? Que recebe o nome de núcleo. Núcleo do sujeito, é a palavra mais importante do sujeito. Bom, então observe na página 31, lá embaixo que está assim, olha. A bola cheirava nada. Quem não cheirava nada? A bola. Então, o sujeito aí é a bola. A palavra mais importante é bola. Tem o a e bola. A bola. A palavra mais importante é bola, que recebe o nome de núcleo, tá? Núcleo do sujeito. Bom, se eu falar, por exemplo, a cadeira é de ferro. A cadeira é de ferro. Quem é de ferro? A cadeira. Então, o sujeito é a cadeira, tá? O sujeito é alguém ou algo de quem falamos. Então, quem é de ferro? A cadeira. A palavra mais importante do sujeito é cadeira. Então, núcleo do sujeito é a palavra mais importante, ok? Bom, sabendo disso, nós vamos para os tipos de sujeito. Nós temos sujeito simples, composto, o oculto ou desinencial, temos o sujeito indeterminado e temos a oração sem sujeito, que pode ser também classificado como sujeito inexistente, tá? O sujeito simples é quando tem apenas um núcleo. Por isso que é importante, eu falei como se identifica o núcleo. O núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Então, o sujeito ele é simples se apresentar apenas o núcleo. Aí tem um exemplo. O garoto era bom no jogo. O exemplo na apostila de vocês. O garoto era bom no jogo. Então, quem era bom no jogo? Quem? Faça a pergunta que vocês vão conseguir identificar o sujeito. Quem era bom no jogo? O garoto. Então, a palavra mais importante, tá destacado aí, turma, na apostila de vocês. A palavra mais importante é garoto. Tem um núcleo, sujeito simples. A letra B, nós temos a presença do sujeito, a classificação do sujeito composto. Então, o sujeito composto possui dois ou mais núcleos, tá? Tem um exemplo aí. Marcos e Mateus passaram no concurso. Quem? Quem passaram no concurso? Então, foi Marcos e Mateus. Então, eu tenho dois núcleos. O sujeito não é alguém ou algo de quem falamos? Aí, no caso, falamos de duas pessoas. Marcos e Mateus, tá? Sujeito composto, eu tenho dois ou mais núcleos. Bom, eu tenho também aí na letra C o sujeito oculto ou desinencial. Gente, oculto
ou desinencial. Ocorre quando o sujeito não vem expresso na oração. Não vem expresso, mas nós conseguimos identificar pela terminação do verbo. Por isso que pode ser classificado como desinencial, tá? O exemplo aí, comprei um carro novo. Comprei. Pela terminação do verbo, né? Pela desinência, eu consigo identificar o sujeito. Compramos, no caso, comprei, né? Comprei um carro novo. Eu comprei. Você conjugando, eu comprei, tu compraste. Então, o sujeito está em oculto. Não vem expresso, mas eu sei quem é o sujeito. Tem outro exemplo. Compramos um carro novo. Compramos. Pela desinência verbal, né? Pela terminação, eu consigo identificar quem é o sujeito. Nós compramos um carro novo, tá? Então, sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto ou desinencial, não vem expresso, mas eu sei quem é o sujeito pela desinência verbal, tá? E a letra D, nós temos o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, nós não conseguimos identificar o sujeito, tá? Se não tiver um contexto dentro da frase, né, da oração, se não tiver um contexto e eu não conseguir identificar o sujeito, eu vou dizer que ele é indeterminado. Então, quando isso acontece? O sujeito ele é indeterminado quando o verbo indeterminado, o verbo, ele tem que estar na terceira pessoa do plural, tá? Terceira pessoa do plural. Falaram mal de mim, quebrar a vidraça, roubar o banco. Então, terceira pessoa. Tem um exemplo aí na apostila. Ligaram para você. Quem ligou? Se não tiver uma história, um contexto, só a frase solta assim, eu não vou conseguir identificar. Ligaram para você. Quem ligou? Não sei. Então, o sujeito é classificado como indeterminado, tá? Bom, eu sei que o sujeito é indeterminado quando o verbo está na terceira pessoa do plural. E quando o verbo está também na terceira pessoa do singular. Sendo, turma, que para ele estar na terceira pessoa do singular, ele tem que vir acompanhado do ser. Esse ser recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito, porque o sujeito é indeterminado, tá? Então, por exemplo, vive-se bem por aqui, fala-se muito de esporte, compra-se apartamento. Então, tem o índice de indeterminação do sujeito, eu vou dizer que o sujeito é indeterminado. Então, vamos lá. O exemplo, precisa-se de professores. Precisa-se de professores. O índice de indeterminação do sujeito, quando ele vem acompanhado de preposição, ele fica no singular, tá? Mesmo o seu complemento estando no plural. Então, precisa-se de professores. Vende-se casa, tá? Vende-se casa. Terceira pessoa do singular, tá? Sujeito indeterminado. O verbo está na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, só que tem que estar acompanhado do ser, que é um índice de indeterminação do sujeito. E nós temos também a oração sem sujeito. Turma, a oração sem sujeito pode ser classificado também como um sujeito inexistente, tá? Se aparecer algum exercício, provavelmente vai ter, o sujeito, identifique o sujeito inexistente, é a mesma coisa que oração sem sujeito. A oração sem sujeito, porque o verbo, ele vai ser impessoal,
o verbo ele não aceita sujeito, tá? A explicação está na página 32. Então, lá na letra E. Oração sem sujeito. Ocorrerá quando a informação vinculada pelo predicado estiver centrada num verbo impessoal. O verbo impessoal, ele não aceita pessoa, tá? Nós temos aí os verbos que indicam fenômenos naturais, como chover, nevar, trovejar, amanhecer, anoitecer, tá? Então, esses verbos, eles não aceitam sujeito. Por exemplo, choveu muito durante a madrugada. É o exemplo aí da apostila. Choveu muito durante a madrugada. Então, choveu é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Ele não vai aceitar um sujeito, tá? Eu não posso falar, ele choveu de madrugada, eu chovi de madrugada. Não existe. Então, é um verbo impessoal. Tem os verbos ser, estar e fazer. Esses três verbos, ser, estar e fazer, se tiver indicando tempo cronológico ou clima, ele vai ser indeterminado. São 3 horas, era cedo, era tarde, faz calor, faz frio, é 1 hora. Então, se tiver indicando tempo ou clima, também vai ser oração sem sujeito. Eu não posso falar, ele é 3 horas. Não posso, tá? E quando estiver a presença do verbo haver. Sendo, turma, que esse verbo haver, ele tem que estar no sentido de existir, tá? Ou indicações de tempo transcorrido. Exemplo aí. Havia 2 moças na sala. Havia 2 moças na sala. Existiam 2 moças na sala. Então, o verbo existir, ele não é impessoal, tá? O que é impessoal é o verbo haver. Por exemplo, há 5 dias que não vejo meu pai, tá? Tempo transcorrido. Então, eu não tenho como acrescentar um sujeito nessa frase, tá? Nesse período. Na página 32, turma, só para finalizar, tem o Fique Ligado Aí, tá? Vocês já estudaram vozes do verbo, que é a voz passiva sintética, apresenta também a palavra ser, sendo que na voz passiva sintética, o ser é um pronome apassivador, tá? Vocês vão ter que saber distinguir o que é um pronome apassivador e um índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Turma, estudem, leiam novamente. Na hora de executar as atividades, retornem as páginas, tá? Dá uma olhadinha no vídeo novamente, com mais tempo, estudem. Eu vou colocar as páginas que vocês irão fazer as atividades, tá bom? Que serão as páginas 30, páginas 34 até a 36, tá bom? Eu coloco depois lá na tela para vocês verem, tá bom? Beijo, turma. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.